Bem, vamos falar agora sobre as relações espaciais. A princípio, ela é a capacidade de entender a posição que um objeto tem em relação ao nosso corpo. Por isso é importantíssimo trabalhar com o corpo da criança, né? Principalmente com eles bem pequenos, na educação infantil, mas muitas vezes o professor de primeiro, segundo, terceiro ano vai ter que fazer essa relação de um objeto ao corpo da criança. Mais para frente é muito importante a gente fazer uma relação espacial do lugar onde a gente está até a distância que a gente quer chegar, até a distância que a gente tem que percorrer, até a distância que a gente vai de casa para a escola, de casa para o serviço, até a distância que a gente vai à cidade vizinha ou uma outra cidade na capital. Por exemplo, né? Da minha cidade na cidade vizinha, qual relação que eu faço espacial em relação à minha cidade e à capital de Minas, que é muito mais longe. A cidade vizinha tem 27 quilômetros, a capital de Minas tem 400 e tantos quilômetros. Então eu tenho que fazer toda essa relação. E a princípio é o que eu já falei, né, num vídeo lá no começo, que essa criança ou esse adolescente, ele vai ter muita dificuldade, né? A criança sai correndo, não tão pequenininha, né, gente? Porque pequenininha ela sai correndo mesmo e vai esbarrando, mas maior um pouco. Pequenininha que eu falo assim, meu neto tem 3 anos e ele ainda esbarra em coisas, dependendo do jeito que ele mira lá na frente da casa e sai correndo, às vezes bate num banquinho, numa cadeira. Mas mesmo assim eu percebo que a relação espacial dele, ela tá muito melhor com 3 anos do que há 6 meses atrás. Vai fazer 3 anos. Então assim, mas vocês já viram pessoas, que bate facilmente em mesa, cadeira, às vezes até em parede, em lugares, ela tem uma dificuldade de relação espacial. Então ela vai ter também dificuldade de navegação, como por exemplo, como que eu vou daqui até um bairro mais ou menos conhecido, como que eu me relaciono ao posicionamento que esse carro tá em relação ao bairro que eu vou. Eu tenho que virar para a esquerda, para a direita, eu vou para frente, eu vou para trás, né? Então é uma dificuldade em leitura de mapa. Eu vou ver esse mapa nessa posição, nessa posição, aonde eu estou, qual é a minha relação de pessoa com esse mapa e o lugar que eu quero chegar. E quem tem dificuldade de relação espacial tem também muita dificuldade de julgamento de tempo, tá? Também se dificulta na aprendizagem do tempo, né? O que foi antes em relação ao tempo, depois em relação ao tempo. As relações espaciais, que a gente também tem que trabalhar muito com a criança, o que é perto, o que é longe, o que é em cima, embaixo, atrás, na frente, do lado, de outro. Aí ela tem dificuldade também quando ela vai aprender a ler e escrever, por exemplo, em deixar espaçamentos entre letras, palavras ou palavras e letras. Ela não tem uma noção do espaçamento correto. Então vocês estão vendo, né, nesses vídeos, nessa aula gratuita, a necessidade que nós temos de trabalhar com as habilidades visuais, ou seja, as habilidades perceptuais visuais, que são habilidades imprescindíveis para a aprendizagem, para o processo de leitura, de escrita, de alfabetização e também para todos os outros processos durante a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, as relações espaciais, ela tem uma forte relação. Às vezes você chega num lugar novo, você vai 1, 2, 3 vezes num lugar com alguém e de repente, se você estiver aqui sozinho, você não sabe aonde você está. O que você tem que fazer a hora que você sai de um hotel
para chegar até a farmácia que você já foi no dia anterior com outra pessoa, por exemplo, para chegar até a lanchonete. Então, nós temos que a criança pequena, né, que tem mais relação com o corpo dela, mas por isso que é importantíssimo, ela tá numa escola nova, ela tá numa sala, esse ano ela estudava, ano passado ela estudava no primeiro andar, esse ano ela estuda no segundo. Como que é a relação dela com esse ponto da sala de aula dela, com o que ela tem que saber fazer na escola, né? Ela tem o quarto dela, o quarto dos pais, como é que é a relação do quarto dela com o quarto dos pais, com o banheiro, a cozinha, o quintal? Então vamos lá, vamos desenvolver as relações espaciais.